Bem, pessoal, então voltamos, né? Então aqui a gente tem a parte de estequiometria. Então aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês um fluxograma de como é que acontece, né? Então aqui a gente tem gramas do reagente A, gramas do produto B, né? Você imagina que é impossível você fazer esse cálculo, né, de massa para massa. Então você faz o cálculo, né, através do número de mols e depois você determina a massa através do número de mols, né? Então a relação entre as massas e os mols. Não é possível relacionar massa em reações sem passar por mols. Relações de massas em reações químicas. Se 8,32 gramas de metano reagir, quantos gramas de oxigênio são usados? Quantos gramas de dióxido de carbono e de água são formados, tá? Então é que eu falei, a gente ainda não tem data para a nossa primeira prova, né? Nós ainda não temos data para a nossa primeira prova, mas você imagina que quando tiver a primeira prova, você vai se deparar com questões desse tipo. O que que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje? A gente ainda vai ficar mais umas 2 aulas trabalhando com estequiometria, né? O que que eu quero que vocês aprendam? O que que eu quero que vocês passem para mim? O cálculo estequiométrico. O que que é o cálculo estequiométrico? Você tem 8,32 gramas de metano. Eu quero saber quantos gramas de oxigênio você precisa para reagir com esse metano. E eu quero saber quantos gramas de dióxido de carbono serão formados e quantos gramas de água. Então, você faz essa relação aqui, ó, que você não erra. Primeira coisa que você faz é balancear a equação química, né? Então, você imagina que quando o metano reage com o oxigênio, a única coisa que é formada é dióxido de carbono e água. Então, você imagina que o metano vai ser convertido em dióxido de carbono e água, né? Na verdade, a estequiometria nessa reação aqui, você tem 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Então você tem 4 oxigênios de cada lado. Então você vai escrever o número de mols de metano é igual ao número de mols de oxigênio. Aí você pensa o seguinte: se eu tenho se eu tenho 1 mol de metano, quantos mols de oxigênio eu vou precisar? 2. Por isso que vai ser o contrário, os coeficientes aqui. Então você imagina que um metano reage com 2 oxigênios, então o 2 fica aqui. Você imagina que um metano vai dar 1 mol de dióxido de carbono e que, na verdade, aqui a proporção é 1 para 1, né? Deixa eu ver. Então você imagina que... Ah, não, tá certo, né? Você imagina aqui, ó, você tem metano e água. O 2 fica daqui, o 2 fica daqui, né? Então você imagina o seguinte: se você tiver 1 mol de metano, você vai gerar 2 mols de água. Então, para você passar essas, para você saber a proporção, né, número de mols, né? Então é só você fazer isso e multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, se eu tenho 8,32 gramas de metano, né, eu vou ter 0,52 mols de metano, né? Eu só estou passando aqui massa, eu estou transformando massa em número de mols. Como é que eu transformo massa em número de mols? Divido pela massa molecular. A massa molecular do metano é 16, né? Você imagina que o carbono é 12, hidrogênio é 1. 12 mais 4, 16. Se eu quiser saber qual que vai ser o número de mols de oxigênio que vai precisar para reagir com 0,52 mols de metano, é só usar a relação aqui da equação, né? 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio. Então eu vou multiplicar o número de mols de metano por 2 e eu vou ter o número de mols de oxigênio.
Para eu transformar o número de mols em massa, eu multiplico pela massa molecular, né? Então, você imagina que para reagir com 8,32 gramas de metano, eu vou precisar de 33,3 gramas de oxigênio. Então, na prova, eu vou falar, você tem uma massa X de metano, que massa de oxigênio você precisa para reagir com esse metano? Aí vem aqui, quantos gramas de dióxido de carbono e de água formam-se, né? Você pode fazer pela relação, né? Então você pensa o seguinte: 1 mol de metano vai me dar 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água. Então você imagina que eu vou gerar 1,04 mols de água, que corresponde a 18,72 gramas. Da mesma forma, eu posso pensar que 1 mol de metano vai me dar 1 mol de dióxido de carbono. Então, é só fazer 0,52 vezes a massa molecular do dióxido de carbono. Aí eu sei a massa de água e de dióxido de carbono que será formada, né? Não precisa, ou eu também já poderia resolver simplesmente somando essas duas massas, né? Ó, 8,32 gramas mais 33,3 gramas. Você sabe que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. É o princípio da conservação das massas de Le Chatelier. Agora a gente vai entrar no tópico reações que envolvem um reagente limitante. Em alguns casos que envolvem 2 ou mais reagentes, existe uma quantidade insuficiente de um deles que é consumido completamente pelos outros. O reagente que está em menor quantidade limita a quantidade de produto que pode se formar. O rendimento teórico dos produtos está condicionado por esse reagente limitante. Tá, então na prova, se eu te perguntar o que é um reagente limitante, o que você vai me responder? Você imagina que é o reagente que está em menor quantidade, né? Então, por exemplo, nessa reação aqui que eu mostrei anteriormente, você sabe que cada 1 mol de metano vai reagir com 2 mol de oxigênio. Se eu tiver, então, 1 mol de metano e 1 mol de oxigênio, eu vou falar que o meu reagente limitante é o oxigênio, né? Porque eu tenho menos oxigênio do que eu preciso para reagir com o meu metano. Então, nesse tipo de reação, eu ia gerar apenas meio mol de metano, né? Porque no caso eu ia ter só 1 mol de oxigênio. Então você imagina que o reagente limitante é o reagente que está na menor proporção molar. Não confundam proporção molar com massa, tá? No cálculo estequiométrico você tem que usar o número de mols e depois converter o número de mols em massa. Então aqui a gente tem alguns exemplos de reagentes limitantes, né? Então aqui é uma analogia com alguns casos práticos, né? Você tem 32 porcas e 28 parafusos, né? Então, tipo, no caso, você imagina que cada porca vai num parafuso. Então você imagina que nesse caso, o reagente limitante seria o número de parafusos. Então você imagina o seguinte, um conjunto tem uma porca e um parafuso, né? Então você imagina que aqui é o número de porcas e aqui é o número de parafusos para fazer um par porca-parafuso. Quantos conjuntos você consegue fazer? Apenas 28 conjuntos, porque você tem mais parafusos do que você tem mais porcas do que parafusos. Então, isso daqui é um exemplo, né, do que é um reagente limitante. Né? Você imagina que para fazer um par, né, porca-parafuso, você precisa de um parafuso e de uma porca. Você tem 32 porcas e 28 parafusos. Então, você vai conseguir fazer só 28 pares, porque você tem mais parafusos do que porcas. Você pensando numa reação química,
você imagina que o reagente limitante é justamente isso, né? É o reagente que está em menor proporção molar. Aqui você tem um caso 2, né? Você tem 32 porcas e 28 parafusos. Agora você quer fazer um conjunto em que você tem 2 porcas e um parafuso. Nesse caso, né, você vai ter mais parafusos do que porcas, né? Então, por exemplo, quantos conjuntos você consegue fazer? Apenas 16 conjuntos. Nesse caso, o reagente limitante é o número de porcas. Então, pessoal, não olha só assim, eu te dou uma reação química, te dou a massa dos reagentes. Você não vai olhar para o reagente que tem a menor massa e dizer que ele é o reagente limitante, não. Você vai passar para número de mols. E também você não vai só olhar para o reagente que tem o menor número de mols e falar que ele é o reagente limitante, porque tem reações que acontecem em proporções diferentes. Então, se é uma reação 1 para 1, obviamente o reagente que está na menor proporção molar é o reagente limitante. Obviamente, ele será o reagente limitante. Né? Mas se for uma reação 2 para 1, apesar dele estar em menor proporção molar, ele pode não ser o reagente limitante. Né? Então aqui a gente tem outros exemplos. Né? Você tem 27 rodas e 12 guidões. Quantos triciclos você pode fazer? Você tem 27 rodas e 12 guidões. Quantos triciclos você pode fazer? Então você imagina o seguinte, né? Que você vai fazer um triciclo, você precisa de 3 rodas para cada guidão, né? Então, se você tem 12 guidões, para você fazer 12 triciclos, você ia precisar de 36 rodas. Né? Mas você não tem 36 rodas, você só tem 17. Então, você divide 27 por 3, você vai ter 9. Então, eu conseguiria fazer só 9 triciclos. Então você pensa o seguinte: eu tenho mais rodas do que guidões. No entanto, o meu reagente limitante é o número de rodas, né? Porque eu vou precisar de 3 rodas para cada 12 guidões. Então é a mesma coisa em reações químicas, né? Os reagentes químicos vão acontecer em proporções diferentes. Então vamos ver alguns exemplos, né? Então aqui você tem uma reação com o metal magnésio, que reage com o ácido clorídrico para formar o cloreto de magnésio e o gás hidrogênio. Em cada frasco, você tem 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Aí está falando que no balão A você tem 6 gramas, 0,6 gramas de magnésio. No balão B você tem 1,2 gramas de magnésio. E no balão C você tem 1,8 gramas de magnésio. Qual balão será inflado ao máximo? Qual desses balões vocês acham que vai ser inflado ao máximo? Você pode fazer um estudo bem rápido. Ele está falando que você tem 100 ml, ele está falando que você tem 100 ml de uma solução de ácido clorídrico. Você tem 100 ml de uma solução de ácido clorídrico. E a concentração desse ácido clorídrico é 1 mol por litro. Eu ensinei para vocês que concentração é igual número de mol dividido pelo volume. Eu mostrei isso para vocês na semana passada, né? Então eu posso simplesmente passar o volume para cá multiplicando e chegar na relação número de mols é igual a concentração vezes o volume, né? Então você pensa o quê? Que a concentração está em mol por litro, o volume eu tenho que passar para litro.
Para eu passar de ml para litro, eu tenho que dividir por 1000, né? Então, eu vou pegar o volume em ml e vou dividir por 1000 para eu passar para litro. Vai dar 0,1 litro. Então, se eu quiser determinar o número de mols de ácido clorídrico que tem em cada balão, né, todos eles têm o mesmo volume de ácido clorídrico, 1 mol por litro. Então, para determinar o número de mols que tem ali, é só fazer a concentração vezes o volume em litros. Então, eu posso dizer que eu tenho 0,1 mol de ácido clorídrico em cada balão. Aí o exercício, ele está falando para mim que eu tenho 0,6, 1,2 e 1,8 gramas de magnésio. Então, ele está falando que eu tenho 0,6, 1,2 e 1,8 gramas de magnésio. Eu vou passar, então, essa daqui é a massa, né? Isso daqui é a massa em gramas. Eu quero ver quantos mols de magnésio eu tenho em cada balão. Então, eu posso vir aqui na minha tabela periódica. Ai, computador, não me trava agora, por favor, que eu estou dando aula. Pronto. Eu clico aqui na minha tabela periódica e eu vejo que a massa molecular do magnésio é 24.305. Tá, então eu sei que a minha massa molecular do magnésio é igual a 24,305. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, é isso mesmo. Então, para eu achar o número de mols, é só eu dividir a massa pela massa molecular. Isso daqui vai me dar o número de mols de magnésio. Opa, nesse caso aqui que eu arrastei, eu tinha que apertar F4, né? Porque eu não quero que ele mova aquela célula ali. Então, ele está falando que eu tenho 0,24 mol, 0,5 e 0,74 mol de magnésio em cada tubo. A estequiometria da reação é o quê? 2 mol de ácido reage com 1 mol de magnésio, né? Ele está falando aqui, então, para cada mol que eu tenho para cada mol de magnésio que eu tenho, eu vou precisar de 2 mols de ácido. Então, se eu tenho 0,1 mol de ácido, deixa eu ver, eu vou precisar do dobro de mols de ácido para reagir com esse número de mols de magnésio. Então, se eu for passando, olha aqui. Então, você imagina o seguinte, que nesse primeiro tubo, eu tenho menos magnésio do que eu preciso para reagir com o meu ácido. Então, nesse primeiro tubo, o reagente limitante é quem? É o magnésio. Por quê? Porque eu tenho só 0,5 mol de magnésio. Quer dizer, eu tenho 0,24 mol de magnésio e eu preciso de 0,5 mols de hidrogênio para reagir com esse magnésio, né? Então, aqui no primeiro tubo, o reagente limitante é o magnésio. No segundo tubo, você pode imaginar que eu tenho não tem reagente limitante. O número de mols de magnésio que eu tenho é aproximadamente igual ao número de mols de H+. E no terceiro tubo, o reagente limitante vai ser o ácido, porque eu tenho mais magnésio do que ácido. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Nesse slide eu já deixei bonitinho para vocês, ó. Aqui eu fiz uma relação. Aqui eu tenho o número de mols, que é igual a massa dividido por massa molecular. Lembrem que concentração é igual ao número de mol dividido por volume. Se a concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume, eu posso dizer que o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Então, o número de mols de ácido clorídrico que eu tenho é a concentração vezes o volume, que é igual a 0,1 mol por litro. A massa molecular do magnésio é 204,305 gramas por mol. Então, para eu saber o número de mols de magnésio que eu tenho em cada tubo, para eu saber o número de mols de magnésio que eu tenho em cada tubo, é só eu dividir a massa pela massa molecular.
Então, aqui eu tenho o número de mols de magnésio nos meus tubos. Todos os tubos eu tenho apenas 0,1 mol por litro, né? Da estequiometria dessa reação, eu sei que eu preciso de 2 mols de H+ para reagir com o magnésio. Ó. Eu tenho magnésio e eu preciso de 2 mols de H+. Então, nesse momento aqui, eu vejo que no terceiro tubo eu tenho mais magnésio do que H+. E nesse primeiro tubo eu tenho mais H+ do que magnésio. Então, aqui a reação é equimolar. Aqui no primeiro tubo, o reagente limitante é o magnésio. E no terceiro tubo, o reagente limitante é o H+, né? É o ácido reagente limitante. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui a gente tem a reação do magnésio com ácido. Você tem a reação, em cada frasco você tem 0,1 mol de ácido clorídrico. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Ó, no balão A, menos magnésio que o necessário. No balão B, quantidade de magnésio necessária. No balão C, mais magnésio que o necessário. Então, aqui no balão A, o reagente limitante é o magnésio. No balão B, o reagente limitante é o ácido. Então, aqui a gente tem vários exemplos de cálculo estequiométrico, né? Eu não sei o que está acontecendo com o meu Teams. Ele não está deixando muito bonitinho aqui para vocês. Ele está comendo um pedacinho. Então, tá aqui. Cálculo estequiométrico com reagente limitante, né? Então, aqui a gente fala, a primeira etapa na produção de ácido nítrico é a oxidação da amônia para monóxido de nitrogênio sobre uma tela de platina, né? Então, aqui a gente tem a amônia, né? E a amônia está sendo oxidada a monóxido de nitrogênio sobre uma tela de platina. Suponha que massas iguais de amônia e oxigênio sejam misturadas. Você está misturando 750 gramas de amônia e 750 gramas de oxigênio. Esses reagentes são misturados na razão estequiométrica correta ou um deles está em falta? Ou seja, um deles limitará a quantidade de monóxido de nitrogênio que pode ser produzida. Quanto de monóxido de nitrogênio pode ser formado se a reação que usa essa mistura de reagentes for completada? E quanto do reagente em excesso sobra quando for formada a quantidade máxima de monóxido de nitrogênio? Então tá, eu quero que você me responda primeiro a primeira pergunta, tá? Então você tá vendo a questão aqui. Eu quero que você me responda, né? Tá em proporção estequiométrica? Quem que é o reagente limitante? Você imagina que 750 gramas de amônia são misturados com 750 gramas de oxigênio. Quero saber quem que é o reagente limitante, amônia ou oxigênio? Vamos lá, eu quero 2 minutos para que vocês me respondam essa pergunta. Vamos lá, podem responder no chat. Quem que é o reagente limitante? Vamos lá, vamos fazer os cálculos. Pega 750 gramas e divide pela massa da amônia. Pega 750 gramas e divide pela massa do oxigênio. Não esqueçam dos fatores estequiométricos, ó. 4 amônias reagem com 5 oxigênios. Se fosse uma reação 1 para 1, A mais B dá C. Uma reação 1 para 1,
O que tivesse com menor número de mols seria o reagente limitante. Mas por ser uma reação 4:5, você tem que levar em conta os coeficientes dessa reação. Vamos lá, quem que é o reagente limitante? É coisa assim que você vai encontrar na minha prova. Bem, eu vou responder então. Pessoal, então eu vou dar aqui um ESC, né? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V para o meu arquivo do Excel. Eu vou dar uma diminuidinha aqui para você poder visualizar o programa no Excel. Então aqui você tem a reação química, você está vendo? Ó, vou mesclar essas células aqui, clicar em mesclar. E eu vou escrever a equação química aqui, só para você lembrar. Você tem 4 mols de amônia que reagem com 5 mols de oxigênio para dar 4 mols de óxido de nitrogênio mais 6 mols de água. Então, pessoal, é muito simples. Você vai ter que transformar a massa de amônia, você vai ter que transformar a massa de amônia em número de mols de amônia. Você vai ter que transformar, então, aqui a massa de amônia vai ser 750 gramas, assim como a de oxigênio. Para você transformar massa em número de, para você transformar massa em número de mols, o que que você faz? Você divide pela massa molecular, né? Então, qual que é a massa molecular da amônia? Olha lá na tabela periódica, o nitrogênio é 14. O hidrogênio é 1. Então, você imagina que a amônia tem 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, 14 mais 3, 17. Para você determinar o número de mols de amônia em 750 gramas, basta você pegar essa massa e dividir pela massa molecular. No caso do oxigênio, você vai fazer a mesma coisa. A massa do oxigênio que você tem na mistura é 750 gramas. A massa molecular do oxigênio, você imagina que o oxigênio é 16, né? A massa atômica do oxigênio é 16. Uma molécula de oxigênio tem 2 oxigênios, então a massa molecular do gás oxigênio é 32. Para você dizer para mim quantos mols de oxigênio tem em 750 gramas, basta você dividir para mim a massa pela massa molecular. Tá, então nesse momento eu sei que eu tenho 17 mols de amônia reagindo com 23,43 mols de oxigênio. Então nesse momento é que eu falei, eu dou essas provas há muitos anos. Nesse momento tem aluno que vem aqui e fala, deixa eu ver, amônia são 17 mols, o oxigênio é 23,43 mols. 17 é menor do que 23, então reagente limitante amônia. Aí ele vem aqui e erra. Por quê? Se fosse uma reação 1 para 1, estaria certo, mas não é uma reação 1 para 1. Então, o que você vai escrever sempre? Número de mols de amônia é igual número de mols de oxigênio. Aí você vem e coloca o coeficiente estequiométrico trocado, né? Se o oxigênio é 5, a gente vai pôr o 5 do lado da amônia e o 4 do lado do oxigênio, né? Então, agora sim, eu vou multiplicar o coeficiente estequiométrico pelo número de mols, né? Então, aqui eu vou fazer 5 vezes 17, e aqui eu vou fazer 4 vezes 23,43. Nesse momento, então, eu consigo observar,
nesse momento aqui eu consigo observar que, então, eu vou ter mais mols de oxigênio do que mols de nitrogênio. Então, eu posso dizer que o meu reagente limitante nessa reação vai ser mesmo a amônia. Com esses valores que eu passei, o reagente limitante vai ser amônia. Tá? Você vai ver que 85 é menor do que 93. Né? Ou simplesmente você faz a relação, ó. Simplesmente você faz a relação, né? Deixa eu ver mols, quantos mols de oxigênio eu preciso para reagir com 17 mols de amônia. É só eu fazer 5 vezes 17 dividido por 4. Eu vou precisar de 21,25 mols de oxigênio para reagir com 17 mols de amônia. Então você imagina que essa reação está quase na proporção estequiométrica, né? Embora eu tenha um pouco mais de oxigênio do que nitrogênio que eu preciso para fazer essa reação. Tá bom? Então aqui a gente tem o nosso exemplo, tá vendo? Então aqui tem a resolução do livro. Encontre a quantidade de cada reagente. Então você vai transformar a massa de cada reagente em número de mols, né? Deixa eu ver o que deu errado aqui. Desculpa, pessoal. Eu troquei aqui a massa molecular pelo número de mols, né? Eu troquei a massa molecular pelo número de mols, tá vendo? Então aqui não é 17, na verdade, né? É 4411, né? Então, usando o valor certo, eu vejo que o reagente limitante aqui é o oxigênio, né? Você imagina que eu tenho mais amônia do que oxigênio, certo? Para reagir, eu tinha colocado 17 como se fosse o número de mols, mas não, isso daqui é a massa molecular da amônia. Então você imagina que em 750 gramas de amônia, você tem 44,11 mols de amônia. Em 750 gramas de oxigênio, você tem 23,43 mols de oxigênio. A estequiometria da reação é 4:5. Então você escreve aqui o número de mols de amônia igual ao número de mols de oxigênio. Coloca os coeficientes estequiométricos trocados. Aqui você coloca o número de mols de amônia vezes 5 dividido por 4. Então você precisaria de 55,14 mols de oxigênio para reagir com esse tanto de mols de amônia. Ou simplesmente, se eu fosse passar para a massa, né? Era só fazer esse número de mols vezes a massa molecular do oxigênio, né? Eu precisaria então de 1.764 gramas de oxigênio para reagir com 750 gramas de amônia. Tá mostrado bonitinho aqui, deixa eu dar um zoom na tela para você ver. Então, o esquema dessa aula é o seguinte: você tem 750 gramas de amônia e 750 gramas de oxigênio. Você consegue observar aqui. A massa molecular da amônia é 17,03 e a massa molecular do oxigênio é 32. Você divide a massa pela massa molecular, você tem o número de mols, né? Aí você vem e usa a proporção estequiométrica e você confere que o número de mols de oxigênio que você tem não é o suficiente
para reagir com o número de mols de amônia que você tem. É assim que você determina o reagente limitante, tá? Então aqui vem outra pergunta que ele fala, né, no problema é: calcule a massa do produto. Podemos agora calcular a massa esperada do produto de óxido de nitrogênio com base na quantidade do reagente limitante, né? Então você já sabe que o reagente limitante é o número de mols de oxigênio, que é 23,4, né? Então, se você olhar para a equação química, né? Você imagina o seguinte: você olha para a estequiometria da reação, você sabe que 5 mols de oxigênio vão dar origem a 4 mols de nitrogênio, né? Então você usa essa relação para dizer o número de mols que vão ser formados de óxido nítrico. Então vamos fazer o cálculo. Você tem aqui a reação, ó. Cada 5 mols de oxigênio dão 4 mols de óxido nítrico. Então eu vou escrever que o número de mols de oxigênio é igual ao número de mols de óxido nítrico, né? Ou monóxido de nitrogênio. Deixa eu ver os coeficientes. 5 do lado do oxigênio vem para cá. E 4 do lado do monóxido de nitrogênio vem para cá do lado do oxigênio. Eu estou falando que o número de mols de oxigênio que eu tenho, que é o reagente limitante, é 23,43, né? Então, se eu quero saber o número de mols de monóxido de nitrogênio que eu vou formar, é só eu fazer 4 dividido por 5 vezes o número de mols de oxigênio que eu tenho. Isso daqui vai me dar 18,75 mols de óxido de nitrogênio. Se eu quiser passar para a massa, ó, quero calcular agora a massa de monóxido de nitrogênio que será formada. Basta eu multiplicar o número de mols pela massa molecular. Qual que é a massa molecular do óxido de nitrogênio? Do monóxido de nitrogênio? Deixa eu ver, o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. Então, 14 mais 16, 30. Se eu tenho 18,75 mols de monóxido de nitrogênio, que massa que isso representa? Basta multiplicar o número de mols pela massa molecular que você tem a massa. Então, esse problema está me dizendo que se eu misturar 750 gramas de amônia com 750 gramas de oxigênio, eu vou obter apenas 562,5 gramas de monóxido de nitrogênio. Então, o cálculo está sendo mostrado aqui, tá vendo? Ó, número de mols de monóxido de nitrogênio é igual ao número de mols de oxigênio. A reação é 5 oxigênio, que dá 4 monóxido de nitrogênio. Você coloca os coeficientes trocados. Para você saber o número de mols de monóxido de nitrogênio que será formado, é só você fazer 4 dividido por 5 vezes o número de mols de oxigênio, que vai te dar 18,56 mols. Para você mudar número de mols para massa, é só você fazer número de mols é igual a massa dividido por massa molecular, né? Portanto, massa é igual ao número de mols vezes massa molecular, que vai te dar 562 gramas. Tá bom? Calcule a massa do reagente em excesso. A amônia é o reagente em excesso. Na reação da amônia com o oxigênio, porque temos amônia mais que suficiente para reagir com 23,4 mols de oxigênio, vamos calcular a quantidade de amônia que permanece depois que todo o oxigênio foi consumido.
Para fazê-lo, precisamos primeiro saber qual é a quantidade de amônia necessária para consumir todo o reagente limitante, né? Então a gente já sabe, né? Uma vez que 44 mols de amônia são disponíveis, a quantidade em excesso de amônia pode ser calculada. Finalmente, a quantidade em excesso de amônia pode ser convertida para uma massa, né? Dado que 429 gramas de amônia sobram. Isso significa que 321 gramas das 550 gramas iniciais de amônia foram consumidas. Bem, esse daí é bem simples, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo. Metanol como combustível. O metanol pode ser usado como combustível para automóveis quando misturado com gasolina, né? Em M85, que contém 85% de metanol, pequenas células de combustível que utilizam metanol para produzir eletricidade também estão no mercado. Então, eis aqui o problema. O metanol, usado como combustível em carros de corrida e em células de combustível, pode ser fabricado pela reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio. Suponha que 356 gramas de monóxido de carbono e 65 gramas de hidrogênio sejam misturados e reajam. Qual é a massa de metanol que pode ser produzida? Qual é a massa de reagente em excesso que permanece depois que todo o reagente limitante for consumido? Pessoal, vou dar uns 5 minutinhos então para vocês resolverem esse exercício, tá? Tentem resolver, podem usar o Excel. Em 5 minutinhos eu começo a resolver, mas eu quero que você pense na resolução deles um pouquinho antes de eu fazer. Tenta resolver, e eu já resolvo para vocês.
Vamos lá, vocês conseguiram resolver? Conseguiram resolver? Então vamos fazer o exercício. Então tá aqui o exercício que a gente tem que resolver. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para variar. Vou diminuir um pouquinho aqui para... Vou diminuir um pouquinho. Então o exercício está falando o quê? Ele está falando que o dióxido de carbono reage, 1 mol de dióxido de carbono reage com 2 mols de hidrogênio para dar 1 mol de metanol e 1 mol de água, certo? Ele está falando que a massa de dióxido de carbono que está reagindo com hidrogênio é de 356 gramas. Então tem 366 gramas. Tá, eu vou ter que passar essa massa para número de mols. Como é que eu passo massa para número de mols? Eu divido pela massa molecular. Qual que é a massa molecular do dióxido de carbono? O oxigênio é 16, né? Então, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. São 2 oxigênios, né? Então eu tenho 12 mais 2 vezes 16. Então, o número de mols de dióxido de carbono que eu tenho vai ser o quê? Massa dividido por massa molecular. A massa de hidrogênio que ele falou que eu tenho aqui é de 65 gramas. Tá, então a massa de hidrogênio que eu tenho é 65 gramas. Qual que é a massa molecular do hidrogênio? Eu coloco geralmente MW, que é do inglês, né? Molecular weight. Então, o hidrogênio é 1. Você tem 2 hidrogênios no gás hidrogênio, então é 2 vezes 1, que é igual a 2. Qual que é o número de mols de hidrogênio que eu tenho? Vai ser a massa dividida por massa molecular. Tá, então eu tenho 32,5 mols de hidrogênio e 44 mols de dióxido de carbono. Então, quem que é o reagente limitante? A primeira coisa que eu preciso determinar que é o reagente limitante. Vou escrever que o número de mols de dióxido de carbono, eu vou, né? Eu vou colocar esse coeficiente estequiométrico trocado. Então, eu vou colocar aqui o número de mols de dióxido de carbono vezes 2. Então, eu preciso para... Então, para reagir... Então, ó, aqui é o número de mols de... Aqui é o número de mols de hidrogênio, né? Então, para reagir com 8,09 mols de dióxido de carbono, eu preciso de 16,1882 mols de hidrogênio, né? Então tá, eu sei que o meu reagente limitante é o dióxido, então eu sei que o meu reagente limitante é o dióxido de carbono, tá? Então o meu reagente limitante é o dióxido de carbono. Isso daí eu já sei. Então vamos responder. Que massa de metanol pode ser produzida? Então, o meu reagente limitante é o dióxido de carbono.
eu tenho apenas 8,09 mols de dióxido de carbono. Eu olho para a estequiometria da reação, eu sei que o número de mols de dióxido de carbono que eu tenho vai ser igual ao número de mols de metanol. Então, já que a reação é 1 para 1, eu vou dizer que o meu número de mols de metanol é igual ao meu número de mols de dióxido de carbono. Para eu saber a massa que eu vou obter de metanol, é só eu multiplicar o número de mols pela massa molecular. Qual que é a massa molecular do metanol? Deixa eu ver. O metanol tem um carbono, um oxigênio e 4 hidrogênios, 4 vezes 1. Então, a massa molecular do metanol é 32 gramas-mol. Eu multiplico o número de mols por massa e eu multiplico o número de mols por massa molecular e voilá, eu tenho a massa que eu posso produzir. Então eu sei que juntando 356 gramas de dióxido de carbono com 65 gramas de hidrogênio, eu sei que isso daí vai me gerar apenas 259 gramas de metanol. Qual que é a massa de hidrogênio que sobra depois que eu faço essa reação? Bem, eu sei que só 16,18 mols de hidrogênio vão reagir nesse caso, né? Então, o número de mols de hidrogênio que vai sobrar é o quê? O que eu tinha inicialmente menos o que reagiu. Então, qual que é a massa de hidrogênio que vai sobrar depois que a reação se processar? Eu estou assumindo que essa reação se processa 100%, né? Vai ser o quê? Vai ser o número de mols vezes a massa molecular, que é 2. Então, eu sei que vão sobrar 32,63 gramas de hidrogênio. Certo? Vamos para o próximo, então. Essa aula que eu preparei para você de estequiometria tem 133 slides, né? Eu acho que eu fiz bastante exercício, né? Porque no semestre passado eu não consegui fazer aula de experimental com os meus alunos, né? Por causa da pandemia. Então, o tempo que a gente teria aula de laboratório, a gente fez aula teórica. Então, o cálculo está aqui, né? Então, o que que foi? Ah, pessoal, desculpa. Eu fiz o cálculo considerando o dióxido de carbono reagindo com hidrogênio, mas na verdade é o monóxido de carbono que está no exercício, tá? Então, nesse caso, né? Então muda um pouquinho. Então você imagina que a massa molecular
do monóxido de carbono é 12 mais 16, né? Então, nesse caso, o número de mols de dióxido de carbono é 12,71, enquanto o número de mols de hidrogênio é 32,5, né? Então, nesse caso, o número de mols de hidrogênio que seria necessário para reagir. Então, nesse caso, né? O número de mols de dióxido de carbono que seria necessário para reagir com esse número de mols de hidrogênio seriam 25,42, né? O reagente limitante continua sendo o monóxido de carbono, né? Desculpa, eu coloquei dióxido de carbono, só que o exercício é com monóxido de carbono, né? Então aqui é a massa de monóxido de carbono, tá? Então não mudou nada, o reagente limitante continua sendo monóxido de carbono, só que o número de mols é um pouquinho maior, né? Porque a massa molecular do monóxido de carbono, obviamente, é menor do que a do dióxido de carbono. Então você imagina que o número de mols de monóxido de carbono é igual ao número de mols de metanol, né? O número de mols de monóxido de carbono é igual ao número de mols de metanol, né? Então, a massa formada de metanol será de 406,87 gramas, né? Aí, nesse caso, o número de mols de nitrogênio que não reagiu é isso daqui menos o inicial, que vai ser 7,07 gramas, mols, né? Então, para transformar o número de mols em massa, é só multiplicar pela massa molecular, né? Você vê que não mudou nada, por quê? Porque eu fiz tudo usando o Excel, né? Então, quando eu mudei a massa molecular aqui, já todo o cálculo já se resolveu, tá? Todo o cálculo já foi resolvido corretamente, né? Pode deixar que no final da aula eu mando essa planilha para vocês. Então, só para você ver, aqui está a resolução que eu copiei do livro. Aqui está feito o passo a passo, você pode depois olhar. Esse daqui é o slide 40 da aula de hoje. Está escrito aula 4, por quê? Porque esse daqui é o capítulo 4 do livro texto, tá? Então, o livro texto está no primeiro, no primeiro slide da apresentação, que é o livro do Cotes de Reações Químicas. Você encontra esse livro completo na biblioteca digital, né? Você imagina que o livro físico mesmo, eu tenho os 2 volumes, é enorme, né? Ele é muito pesado, ele pesa quase 15 quilos, né? Então é bom, mesmo que tivesse tudo presencial com a biblioteca aberta, né? Seria interessante você usar a versão online, para você não ter que carregar um livro tão grande. Então tá aqui, ó, tá aqui a massa de monóxido de carbono e tá aqui a massa de hidrogênio. Ele dividiu as massas pela massa molecular e obteve o número de mols. Aqui, então, para determinar a massa formada de metanol, ele só multiplicou o número de mols de dióxido de carbono pela massa molecular do metanol e obteve essa massa, tá? E para dizer qual que foi a massa formada de hidrogênio, né? Ele chegou no mesmo resultado que a gente, 38,8. Opa, será que tem divergências? 65 menos 51, 13,8. Foi só por causa que o valor é o mesmo, tá? Vocês podem observar que tem uma pequena diferençazinha do valor que a gente determinou aqui para o do livro, porque eu arredondei aqui as massas moleculares, né? Então, quando você olhar a aula no Excel, quando você olhar a aula no PowerPoint e os exercícios que eu resolvo no Excel, eu achei 14 e o livro 13,8. Essa pequena diferença é porque eu arredondei as massas moleculares, né? Aqui, por exemplo, ele colocou a massa molecular do dióxido de carbono do monóxido de carbono como 28,01, né? Aí eu coloquei aqui apenas 28.
A massa do hidrogênio eu coloquei 12 e a massa do hidrogênio eu coloquei 2 e ele colocou 2,016. A massa molecular do metanol eu coloquei 32, ele pôs 32,04, né? Então, são diferenças, essa pequena diferença se deve justamente a isso, né? Que eu arredondei as massas moleculares e o livro não, né? Então, aqui está todo o cálculo feito no Excel, né? O passo a passo, mas você já tem a resolução do exercício aqui montadinha, bonitinha no arquivo do Excel, que eu fiz passo a passo aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem mais um exercíciozinho. A equação para a combustão do metanol é 2 metanol reage com 3 oxigênios para dar 2 dióxido de carbono e água. Se massas iguais dos dois reagentes são misturados para reagir, qual é o reagente limitante? Tá? Então aqui a gente tem outro exercíciozinho. Acho que deu algum problema aqui no meu mouse, pessoal. Pera aí. Então aqui a gente tem o exercício, né? Agora voltou. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui ele tem o exercício. Aí ele está falando, se massas iguais de metanol e oxigênio são postas para reagir, quem que é o reagente limitante? Então a gente pode fazer um exemplo aqui, eu posso fazer de conta que 10 gramas de metanol foram reagidas com 10 gramas de oxigênio. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para ver quem que é o reagente limitante é passar as massas, eu tenho que passar as massas para número de mols, né? Então, para eu determinar o número de mols de metanol, eu vou dividir a massa pela massa molecular. A massa molecular do metanol a gente já determinou no exercício anterior, como 32. E a massa do oxigênio, né? Desculpa, né? Então aqui, a massa molecular do metanol, a gente já determinou no exercício anterior, que é 32. A massa molecular do oxigênio, você sabe que é 32. Então, você imagina que o número de mols de metanol e o número de mols de oxigênio vai ser isso aqui, né? Ó, a massa molecular do metanol é 12 mais 16 mais 4, que é igual a 32. Então, você sabe que a massa molecular do metanol e a massa molecular do oxigênio são as mesmas. Então, se eu divido massas iguais por massas moleculares iguais, eu vou ter, obviamente, o mesmo número de mols, né? Então, aqui, massa dividido por massa molecular, eu tenho que o número de mol dos dois é igual. Ah, se o número de mol dos dois é igual, então é a alternativa C, né?
O número de mol dos dois é igual, então é a alternativa C. Calma. Não esqueçam da proporção estequiométrica. Eu vou escrever que o número de mols de metanol é igual ao número de mols de oxigênio. Eu vou olhar aqui para a minha equação química balanceada. 2 metanol reage com 3 oxigênio. Então vai ficar um 3 daqui e um 2 daqui. Então, se eu quero saber o número de mols de oxigênio que eu preciso para reagir com o metanol, é só eu fazer 3 vezes o número de mols de metanol dividido por 2. Isso daqui vai dar 46,875. Né? Então, nesse momento, eu vejo que nesse caso aqui, o reagente limitante é o oxigênio. Nesse caso aqui da combustão do metanol, o reagente limitante é o oxigênio. Né? Já dava para saber antes porque ó, tem o número de mols iguais. A reação é 2 para 3, então com certeza. Então, ó, eu tenho o mesmo número de mols de metanol e de oxigênio, número de mols igual. Né? Eu tenho massas iguais, massas moleculares iguais. Então, obviamente, eu vou ter número de mols iguais. A reação é 2 para 3. Então, nesse momento, eu sei que o reagente limitante é o oxigênio. Aqui a gente vai ver uma parte de rendimento das reações. Né? Então, agora vamos falar quantos rendimentos das reações. O rendimento teórico é o rendimento máximo do produto, que pode ser esperado com base nas massas dos reagentes e a estequiometria da reação. O rendimento real representa a quantidade do produto obtido experimentalmente após a reação. O rendimento percentual é uma medida relativa entre o rendimento real e o rendimento teórico. Né? Então você pensa o seguinte, né? Você tem o rendimento teórico. Você vai esperar que a tua reação ocorra 100%. Então eu estou reagindo A com B, eu estou fazendo uma reação de A com B, o B é o meu reagente limitante. Tá? Então você imagina que a massa que eu vou obter do meu produto, supondo que todo o meu reagente limitante vai ser convertido em produto. Esse é o rendimento teórico. O rendimento real é quanto que eu obtive na verdade. Né? Então você imagina que se todo o meu reagente limitante fosse convertido em produto, era para eu ter uma massa de produto de 14 gramas. No entanto, eu achei uma massa de 10 gramas. Né? Então eu vou dividir a massa real pela massa teórica e multiplicar por 100. Esse é o rendimento percentual da minha reação. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de rendimento percentual. Considere a reação entre o alumínio e o oxigênio. Qual é o reagente limitante se começarmos com 50 gramas de alumínio e 50 gramas de oxigênio? Qual é o rendimento teórico para essa reação? Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente resolve esse exercício? Só para não perder o hábito, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, aqui no Excel. Eu vou clicar aqui, colar special. Eu não vou nem colocar colar special, eu vou dar Ctrl V mesmo. Aí aqui dentro eu vou selecionar tudo. E eu vou colocar um tamanho de letra menor que o PowerPoint para ficar plausível, né, de vocês. Para vocês poderem ver o exercício, né? Que se ficar muito grande a letra, você não vai conseguir ver. Então ele está falando que eu tenho 50 gramas de alumínio e 50 gramas de oxigênio. Quem é o reagente limitante?
Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é descrever a reação química. Então, você imagina que o alumínio, ele se queima, o metal alumínio se queima na presença de oxigênio para virar o óxido de alumínio 3, né? Eu não falei para vocês que o alumínio só tem um estado de oxidação, que é o estado de oxidação mais 3, né? Então, eu vou escrever Al2O3. Isso daqui é o óxido de alumínio, também conhecido como bauxita, né? Eu vou olhar aqui para a minha reação, eu estou vendo que ela não está balanceada de maneira correta, né? Porque aqui eu tenho 2 alumínios, aqui eu tenho só 1. Então, eu vou colocar 2 alumínios aqui. Você imagina, então, que eu vou gastar 1,5, eu vou gastar 1,5 oxigênio, eu vou gastar 1,5 mol de oxigênio para reagir com 2 mols de alumínio, né? Você imagina que cada alumínio reage com 1,5 mol de oxigênio, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 1,5 vezes 2, que vai dar 3, 2 e 2. Vocês podem até ter visto no ensino médio reações que têm os coeficientes quebrados, né? 2 alumínio reage com 0,5 oxigênios para dar Al2O3, né? Só que hoje eles falam que é errado você representar equações químicas com coeficiente quebrado. Então eu vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por 2 a minha reação. Eu vou multiplicar por 2 a minha reação, que aí eu deixo de ter um coeficiente quebrado. Então eu tenho 4 alumínios, que vão me dar 2 óxidos de alumínio. Eu posso multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. Agora eu obtive a equação química balanceada. Agora eu obtive a equação química balanceada para essa reação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem que é o reagente limitante. Para fazer isso, eu tenho que passar de massa para mol. Então eu estou falando que a massa do alumínio e a massa do oxigênio é de 50 gramas. Eu vou ter que transformar essa massa em número de mols. Então eu vou ter que dizer qual que é o número de mols de alumínio que eu tenho e qual que é o número de mols de oxigênio. Para eu fazer isso, eu vou fazer o quê? Vou dividir massa por massa molecular. Você sabe que a massa molecular do oxigênio é 32, 16 vezes 2, 32. A massa molecular do alumínio eu não lembro de cabeça. Então eu vou clicar aqui na tabela periódica. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Primeiro eu vou passar para cá. Então Ctrl C, Ctrl V. Vou substituir o ponto por vírgula porque meu Excel está configurado para o português, né? Na verdade é isso daqui. Então agora eu vou determinar o número de mols como? Vou dividir a massa pela massa molecular. Divide a massa pela massa molecular. Está explicado porque deu errado. Então eu tenho 1,85 mol de alumínio e 1,56,25 mol de oxigênio. Eu tenho mais mols de alumínio do que mols de oxigênio. Quem será o reagente limitante? Então eu vou escrever que o número de mols de alumínio é igual ao número de mols de oxigênio. Então aqui eu vou colocar os coeficientes trocados, então eu vou colocar o 3 do lado do alumínio e o 4 do lado do oxigênio. Eu troquei os coeficientes, né? Então, se eu quiser saber o número de mols de oxigênio que eu preciso para reagir com esse número de mols de alumínio, é só eu fazer
3 vezes o número de mols de alumínio, dividido por 4. E eu vou obter 1,389. Então, nesse momento, eu sei que eu tenho mais oxigênio do que o alumínio. Então, o meu reagente limitante é o alumínio. O meu reagente limitante é o alumínio. Tá bom? Meu reagente limitante é o alumínio. Então, se o meu reagente limitante é o alumínio, eu vou pensar o seguinte. Eu quero saber que massa que... Então, eu imagino o seguinte, que o número de mols de alumínio vai ser igual ao número de mols de alumínio. Né? Olha aqui para a reação, ó, o número de mols de alumínio é igual ao número de mols de óxido de alumínio. Eu vou colocar os coeficientes trocados, né? Então aqui eu vou colocar 4 e aqui eu vou colocar 2. Então eu vou dizer que o número de mols de alumínio Então eu vou dizer que o número de mols de óxido de alumínio que eu vou ter é igual a 2 vezes o número de mols de alumínio dividido por 4. Então, se essa reação ocorrer 100%, se todo o meu alumínio, que é o reagente limitante, né? Se todo o meu alumínio, que é o reagente limitante, for convertido em óxido de alumínio, é para eu ter 0,92 mol de alumínio. Que massa que isso representa? Então, eu vou ter que transformar o número de mols em massa. Tá? Então, eu vou ter que transformar o número de mols de alumínio em massa. Como que eu faço isso? Eu multiplico o número de mols pela massa molecular. Qual que é a massa molecular do óxido de alumínio? É 2 vezes a massa molecular do alumínio mais 3 vezes a massa molecular do oxigênio, que é 16. Então, a massa molecular do óxido de alumínio é 100,1,96 grama-mol. Para eu dizer a massa que vai ser formada de alumínio, é só de óxido de alumínio, é só eu fazer o número de mols vezes a massa molecular. Então, se eu misturar 50 gramas, se eu misturar 50 gramas de alumínio com 50 gramas de oxigênio, eu vou obter o meu rendimento teórico é 94,47 gramas de óxido de alumínio. Tá bom? Então tá aqui o exercício. Reagente limitante é o alumínio e o rendimento teórico dessa reação é de 94,47 gramas. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui é a resolução do exercício no livro, né? Considere a reação entre o alumínio e o oxigênio. Qual é o reagente limitante se começarmos com 50 gramas de alumínio e 50 gramas de oxigênio? Qual o rendimento teórico para a reação? Né? Então aqui você tem a equação balanceada, né? Eu já tinha colocado a equação balanceada no Excel, só que eu não tenho como colocar subscrito no Excel. Até tem, mas é demorado, né?
Então, eu sei que 4 mols de alumínio reagem com 3 mols de oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a massa em número de mols. Vou transformar a massa em número de mols. Então, eu vou pegar 50 gramas e dividir pela massa molecular do alumínio. Vou pegar 50 gramas e vou dividir pela massa molecular do oxigênio, né? Eu estou passando as massas para número de mols. Nesse momento, eu vejo que eu tenho 1,85 mols de alumínio e 1,56 mols de oxigênio. Eu tenho mais mols de alumínio do que mols de oxigênio. Então é o que eu falei, é aí que muito aluno erra, porque ele fala 1,85 é maior que 1,56. Então o reagente limitante é o oxigênio. Calma, essa daí, se fosse uma reação 1 para 1, aí sim. Mas não é uma reação 1 para 1, é uma reação 4 para 3. É uma reação 4 para 3. Então, nesse momento, acho que até ele está comendo um pedacinho, né? Ele faz o cálculo que eu já tinha feito e ele determina que o alumínio é o reagente limitante, né? Ele fez o cálculo aqui igual eu mostrei para vocês. Ele colocou o número de mols de alumínio igual ao número de mols de oxigênio. Trocou os coeficientes estequiométricos, né? O 4 era do lado do alumínio e ficou do lado do oxigênio. O 3 era do lado do oxigênio e ficou do lado do alumínio. Então, para saber o número de mols de oxigênio que eu preciso para reagir com esse alumínio, né? É só fazer 3 vezes o número de mols de alumínio dividido por 4, deu 1,38. Eu tenho 1,56 mols de oxigênio. Então, nesse momento, eu vejo que eu tenho mais oxigênio do que eu preciso. O reagente o reagente limitante é o alumínio nessa reação. Certo? Aí ele faz os cálculos e determina que a massa que será formada o rendimento teórico da reação é 94,3 gramas. Né? Você imagina o seguinte, se você tem 4 mols de alumínio, você vai gerar 2 mols de óxido de alumínio. Né? Você poderia dividir a equação por 4, você ia ficar com 1 que dá meio. Né? Então, se eu tinha 1 mol de alumínio, se eu tinha 2 mols de alumínio, eu vou gerar 1 mol de óxido de alumínio. Se eu tinha 4 mols de alumínio, eu vou gerar 2 mols de óxido de alumínio. Né? Então, eu divido o número de mols de alumínio por 2, né? 2 dividido por 4 dá meio, e multiplico pela massa molecular do óxido de alumínio. Nesse momento, eu tenho uma massa de alumínio que será formada. Ok? É assim que funciona. Considere a reação entre o alumínio e o oxigênio discutida anteriormente. A partir dos cálculos, determinou-se que 94,3 gramas de óxido de alumínio podem ser formados a partir da reação de 50 gramas de alumínio e 50 gramas de oxigênio. Isso daí é rendimento teórico, né? Eu estou assumindo que todo o meu reagente limitante foi convertido em produto. Se 48,5 gramas de alumínio for recolhido no final da reação, esse daqui é o rendimento real. Qual é o rendimento percentual da sua reação? Então você vai dividir o rendimento real pelo rendimento teórico e você vai obter o rendimento percentual, né? Então, se todo o meu reagente limitante fosse convertido em produto, eu ia esperar uma massa de 94,3 gramas de óxido de alumínio. Só que, na verdade, eu obtive uma massa de 48,5 gramas de óxido de alumínio. Isso equivale a um rendimento de 51,4%. Pessoal, deixa eu fazer uma ressalva aí que eu estava quase no final da minha graduação, né, quase me formando em Química. Isso daí em 2002. Aí o professor de Química Orgânica, ele chegou e falou, ó, vocês estão quase formando, mas uma coisa que é muito importante vocês saberem calcular, e que é simples de calcular, que é o rendimento teórico, vocês não sabem fazer.
Vocês não sabem fazer. A gente falou, não, professor, isso é muito simples. Isso daí é extremamente simples. É claro que a gente sabe fazer. Aí falou, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a prática de hoje. Antes de vocês ir embora, vocês vão calcular o rendimento teórico. Se vocês acertarem, vocês não precisam nem vir mais. Eu já vou dar 10 para todo mundo, né? Quem acertar já leva 10, já tira 10 e vai embora. Aí a gente fez a prática, calculou o rendimento teórico, a classe inteira errou, né? Então, lembra que o cálculo do rendimento teórico é uma coisa muito simples, né? Fácil de calcular, é importante você saber, mas é que eu falei, muitas das vezes, apesar de ser simples, o pessoal acaba errando, né? Então prestem muita atenção. Eu mesmo, quando eu era aluno, eu fui um caso dos que errou, né? Então, já que eu falei do meu professor de orgânica na graduação, vamos fazer um exercício que envolve a química orgânica, né? Então, o pessoal que é da engenharia química, da engenharia de alimentos, vai fazer síntese orgânica, tem uma disciplina de orgânica experimental, a engenharia química, e vocês vão fazer coisas similares a isso, né? Vocês vão fazer coisas similares a esse exercício aqui, que está no slide de número 55, né? É a síntese de um produto orgânico. Tá, então vamos lá, vamos fazer o exercício. Suponha que você tenha preparado aspirina no laboratório com a seguinte reação. O ácido salicílico reage com anidrido acético para virar aspirina e ácido acético. Imagine que você tenha iniciado com 14,4 gramas de ácido salicílico e um excesso de anidrido acético. Ou seja, o ácido salicílico é o reagente limitante. Se você obtiver 6,26 gramas de aspirina, qual é o rendimento percentual desse produto? O primeiro passo é encontrar a quantidade de reagente limitante do ácido salicílico, né? Então vamos lá, você fez a reação de 14,4 gramas do ácido salicílico com 6,26 gramas. Tá, então você fez a reação de 14,4 gramas de ácido salicílico com excesso de anidrido acético. Então ele já está me falando que o meu reagente limitante é o ácido salicílico. Ele está falando assim, se você obtiver 6,26 gramas de aspirina, qual é o rendimento percentual desse produto? Primeiro passo é encontrar a quantidade do reagente limitante, o ácido salicílico, né? Então você imagina o seguinte: se eu tinha 14,4 gramas de reagente limitante, no caso o ácido salicílico, se eu dividir essa massa pela massa molecular, eu vou achar 0,104 mols, tá? Então, no começo, eu tinha 0,104 mols de reagente limitante, o ácido salicílico. Você pode observar nessa reação que eu estou mostrando para ti agora que a reação é 1 para 1. 1 mol de ácido salicílico gera 1 mol de aspirina. Então, a gente está tratando de uma reação 1 para 1. Então, você imagina o seguinte, se todo meu reagente limitante for convertido em produto, eu vou ter 1,04 mol de aspirina, certo? Então, para eu determinar o rendimento teórico, é só fazer 1,04 mol vezes a massa molecular da aspirina. Né? Então, ó, você vê que é uma reação 1 para 1. Se eu tinha 0,104 mol de ácido salicílico no começo da reação, e a minha reação se processar 100%, se eu converter todo o meu reagente em produto, eu vou ter o mesmo número de mols de aspirina, né? Então aqui eu tenho o número de mols de aspirina vezes a massa molecular da aspirina para transformar em massa, né? Então, nesse momento, eu multiplico o número de mols de aspirina pela massa molecular da aspirina e eu obtenho
a massa de aspirina que eu iria obter, né? Então, o rendimento teórico dessa reação seria 18,8 gramas, né? Mas o exercício está me falando que eu consegui apenas 6,26 gramas. Então, para eu calcular o rendimento percentual, é só eu dividir 18,8 por 6,26. Certo? Aqui a gente tem mais um exercício. O carbeto de alumínio reage com água para produzir metano. Tá? Então você tem carbeto de alumínio que reage com a água para produzir metano. Se 125 gramas de carbeto de alumínio forem decompostos, qual será a massa teórica de metano? Tá? Então esse exercício ele está te falando que o carbeto de alumínio reage com a água para gerar hidróxido de alumínio e metano. Da estequiometria da reação, você sabe que ele está falando que o reagente limitante é o carbeto de alumínio, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 1 mol de carbeto de alumínio e ele for completamente convertido no produto que é o metano, eu vou ter 3 mol de metano, né? Então, você imagina que para eu calcular o rendimento teórico, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a massa em número de mols e pressupor que o número de mols de metano que eu vou obter é 3 vezes o número de mols de alumínio, de carbeto de alumínio que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu faço é transformar massa em número de mols. Então, a massa que o exercício está me dando é de 125 gramas. Para eu transformar a massa em número de mols, eu tenho que dividir a massa pela massa molecular. A massa molecular vai ser o quê? A massa molecular do alumínio, a gente já viu anteriormente, é isso daqui. O carbeto de alumínio tem 4 alumínios, mais 3 carbonos. Então, a massa molecular do carbeto de alumínio é 143,92 gramas-mol. Para eu passar a massa para número de mols, é só eu dividir massa por massa molecular e obter o número de mols. A massa de metano que eu vou obter é o quê? Não, o metano é desculpa, o metano é CH4, né? Não CH3, por favor. Então, o número de mols de metano que eu vou obter vai ser 3 vezes o número de mols de carbeto de alumínio que eu tenho, né? Então, se eu quiser saber a massa de metano que eu vou obter nessa reação, né, o rendimento teórico da minha reação, né, a massa que eu ia obter, é só transformar o número de mols em massa. Para transformar o número de mols em massa, basta multiplicar pela massa molecular. Qual que é a massa molecular do metano? O carbono é 12 e o hidrogênio é 1, né? Então você tem 12 mais 4, 16. Então, o rendimento teórico dessa reação seria 2,6 vezes 16, que vai me dar 41,68 gramas. Tá, então se eu reagir 125 gramas de carbeto de alumínio com água, eu vou obter 41,69 gramas de metano. Esse daqui é o rendimento teórico. Aí vem o item B e fala: e se apenas 36,6 gramas de metano foram obtidos, qual será o rendimento percentual?
Então, ele está falando que a massa de metano que foi produzida, na verdade, foi de 13,6 gramas. Então, para eu calcular o rendimento percentual, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir a massa obtida, o rendimento, o rendimento experimental pelo rendimento teórico. E isso daqui eu vou multiplicar por 100. Então, o rendimento dessa reação é de apenas 32,62%. Ok? Então, aqui a gente está falando, né? Uma alternativa para a obtenção do reagente limitante é a medida da massa. Para cada reagente, calcule o número de mols de um dos produtos que pode ser formado a partir da quantidade de dados do reagente. O reagente limitante é o que dá o menor número de mols do produto escolhido. Os outros reagentes estão presentes em excesso, né? Então você imagina o seguinte: 10 gramas de ouro e 10 gramas de cloro são selados num recipiente e aquecidos até a reação estar completa. O produto dessa reação é o cloreto de ouro 3. Tá? Só lembrando para vocês das nomenclaturas, lembrem, né? Por exemplo, tricloreto de alumínio, de fósforo, pentacloreto de fósforo. Você imagina que fósforo e cloro são não metais. Quando você forma os cloretos de fósforo, você tem substâncias covalentes. Quando eu tenho substâncias covalentes, eu tenho que usar o termo tripenta, né? Porque o fósforo pode formar o tricloreto de fósforo ou pentacloreto de fósforo. Quando você tem sais inorgânicos, você não fala o número de ligandes, né? Porque a própria carga do teu cátion vai definir isso. Né? Então eu não falo tricloreto de alumínio, eu não falo tricloreto de ferro, eu falo cloreto de alumínio. No caso do ferro, existe o ferro 2 e o ferro 3. Né? Então, por exemplo, se eu tiver cloreto de ferro, eu vou escrever cloreto de ferro 2 ou cloreto de ferro 3. Né? E no caso do alumínio, como o alumínio só tem um estado de oxidação, eu vou escrever só cloreto de alumínio. Eu não vou falar tricloreto de alumínio. Por quê? Porque se trata de uma substância iônica. Tá? Então você imagina que o ouro é metal de transição, ele está ali no bloco D da tabela periódica, ele pode reagir com cloro para formar o cloreto de ouro 3. Então ele está falando, se 10 gramas de ouro e 10 gramas de cloro são selados num recipiente e aquecidos até a reação estar completa, o produto é o cloreto de ouro 3. Qual é o reagente limitante? Que massa de cloreto de ouro é formada? Tá? Ele quer saber quem é o reagente limitante e que massa de cloreto de ouro é formada. Pessoal, eu que formulo o exame de seleção do mestrado, né, do mestrado em Química, eu já dei essa questão, né, e eu vou falar que o pessoal que vem fazer a seleção, apesar deles já serem formados, né, você imagina que o número de acertos nessa questão não é muito alto, né. Então você pode imaginar que apesar de ser um problema simples, né, uh, ele demanda um certo raciocínio para ser feito. Então, vou fazer o seguinte, agora é 21h48, acho que não vai dar tempo da gente resolver todo esse exercício em 12 minutos. Aí, na aula que vem, a gente faz ele, então. Na aula que vem, a gente começa do exercício do cloreto de ouro, tá? A gente começa daqui na nossa próxima aula, tá bom? Lembrando que na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai fazer aula de laboratório, tá bom? Aí, você imagina que no dia 17 vocês vão fazer aula de laboratório e no dia 24 a gente faz esse exercício,
né? Vocês já podem pegar aí tentando resolver esses exercícios até o dia 24. Pessoal, então é isso. Agradeço muito a presença de todos vocês, né, na minha aula. E eu espero todos vocês, então, na próxima quinta-feira no Campus 1, tá? Muito obrigado, então. Boa noite, uma ótima e um ótimo final de semana para vocês.